Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o tio Saulo. Hoje, pessoal, nós vamos entrar em um conteúdo novo na nossa disciplina de ciências do quinto ano, certo? É a unidade 4 do livro de ciências. Nós vamos entrar num conteúdo bastante interessante, certo? Que fala aí sobre o céu à noite, ou o céu noturno, ok? Bom, antes de mais nada, eu gostaria, certo, de mostrar algumas informações importantes para vocês, certo, no que diz respeito ao que a gente vai estudar aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui o slide. Pronto. A partir desta aula, pessoal, nós iremos estudar as maravilhas do nosso universo, nas quais só podem ser vistas à noite, certo? E às vezes com a ajuda de algumas tecnologias. Ou seja, no caso, o telescópio, certo? Ou outros equipamentos que a gente pode ver mais na frente, certo? E aí eu gostaria de saber, certo? Queria que vocês refletissem um pouco e se pudessem postassem nos comentários quais são os objetos celestes que você vê diariamente, certo? Ou seja, o que é que você vê no céu que você sabe o que é? E quais deles você consegue identificar, dizer qual é o nome, ou classificar, dizer que tipo de objeto é este, certo? Então, para isso, nós vamos abrir o nosso livro na página 126. Então, eu vou abrir aqui o livro de ciências. Ok, só um minuto. Beleza, enquanto vamos abrindo aqui o livro de ciências, esse conteúdo, pessoal, ele vai ser assim bastante interessante de ser estudado, certo? Porque no meu caso, na faculdade, eu participei de um grupo de astronomia chamado GEPA. É o Grupo de Ensino, Pesquisa e Popularização da Astronomia e Astrofísica, certo? Ele é um grupo que estuda ah, astronomia, né? E um ramo chamado astrofísica, né? Que estuda o comportamento do universo, né? Com cálculos e matemática, enfim. E assim, nós realizamos, né, durante o tempo que eu participei lá e também sempre, né, muitos seminários, palestras, apresentações em um planetário, né, que o grupo tem, que é o planetário Move Supernova, que é um planetário que ele consegue ser levado para outras escolas, né? Então, enfim, nós temos essa gama de atividades, certo? Que é para levar a astronomia para as pessoas. Infelizmente, por conta da pandemia, não será possível, isso era um desejo que eu tinha, né, de levar os alunos para ver o planetário, ver o grupo lá, né, e tal. Mas infelizmente, por causa da pandemia, isso não será possível esse ano, tá bom? Mas no momento oportuno nós faremos isso, certo? Bom, então aqui nós abrimos na página 126, perdão, e nós vemos aqui já de cara, certo? Um céu bastante estrelado, né? Nós vemos aqui alguns objetos bastante luminosos, por sinal, certo? E você acha que nem parece que é à noite, né? Mas sim, isso aqui é real, essa imagem não é uma imagem manipulada, certo? Isso aqui fica no Observatório Astronômico La Silla, né? Que está situado próximo ao deserto do Atacama, né, que fica no Chile, aqui na América do Sul, né? E aí lá, pessoal, é um lugar de um vislumbre magnífico, certo? Porque lá não existe poluição visual. Ah, professor, como assim? Poluição visual, pessoal, é, por exemplo, você tá numa cidade grande que tem muitas luzes, carros, prédios, enfim. Tudo isso prejudica que a gente possa ver as estrelas no céu. Então é normal
que quando você está aqui numa cidade do interior, por exemplo, você consiga ver mais estrelas no céu do que em uma cidade como Fortaleza, por exemplo. É super normal isso. Não é agradável por conta da poluição visual, né, das cidades, mas é uma coisa que é comum acontecer, certo? E aí esse lugar aqui, como é quase um deserto, né, não tem muita poluição luminosa. Na verdade, não tem nenhuma poluição luminosa, né? E aí esse lugar ele fica também a mais de 2 quilômetros de altura, de altura que eu digo acima do nível do mar, de altitude, certo? E está em uma região classificada como o céu noturno mais escuro do planeta. Ou seja, a noite lá é muito escura e isso é muito bom para vermos os astros, né, no céu, certo? Aqui nós podemos ver o observatório, certo? Aqui dentro tem um grande telescópio que é possível ver aí esses objetos que ao nosso olho são tão pequenininhos, mas com a ajuda desse objeto se tornam assim coisas realmente bastante visíveis. É uma coisa muito linda de se ver, gente. Realmente é um sonho meu ir conhecer esse lugar. Então, voltando, vamos passando aqui. O céu que nós vemos à noite, ele possui vários corpos celestes. Então, o nome já diz, né? Corpos celestes são objetos que nós conseguimos ver no céu. Não importa se é durante o dia ou se é durante a noite. Mas nesse caso, nós vamos nos deter à noite, porque durante o dia, né, um dos únicos corpos celestes que nós conseguimos ver a olho nu é o Sol, né? Ou a Lua, né? Quando a Lua nasce, né? Às vezes de tarde a gente já consegue ver a Lua, mas realmente à noite é quando o espetáculo realmente começa, certo? E aí nós conseguimos ver estrelas, planetas, né? Nós conseguimos ver galáxias, sim. É fácil você encontrar uma galáxia, né, no céu noturno, principalmente uma galáxia que fica próxima da nossa, que aqui é a galáxia de Andrômeda, certo? Nebulosas e outras maravilhas que compõem o nosso universo, certo? A olho nu, algumas dessas coisas não são possíveis ver. Só é possível ver realmente utilizando telescópio, certo? E aí alguns dos objetos celestes que a gente já pode identificar são as estrelas e os planetas, certo? Você consegue encontrar com facilidade no céu durante algumas épocas do ano Júpiter, Marte, Saturno, Vênus, certo? E algumas estrelas também são possíveis de identificar, como Sirius e outras estrelas que eu vou mostrar para vocês depois, certo? Nós não vamos ver isso agora, certo? Até porque essa é a primeira aula desse conteúdo. Então a estrela mais visível durante o dia, certo? É o Sol, tá bom? O Sol é uma estrela, certo? Que está perto da Terra. Porque assim, quando a gente fala de universo, gente, o termo perto pra gente é uma distância enorme. Eu digo isso porque, por exemplo, o Sol ele está a 150 milhões de quilômetros de distância. Se você acha uma viagem demorada daqui para São Paulo, imagina da Terra para o Sol, é muita coisa, certo? E o Sol ele é muito importante para a manutenção da vida, porque ele fornece energia, os raios solares, certo? Que são essenciais para o desenvolvimento da vida na Terra. Principalmente para o crescimento das plantas, né? Para nós também porque possui a vitamina D, que é muito importante para o nosso corpo. Enfim, tem muita coisa que o Sol é muito importante, certo? E aí alguns dos planetas que nós já conhecemos são Marte, Júpiter e Saturno. Ok? Bom, pessoal, a nossa aula de hoje é uma aula inaugural, certo? É uma aula que introduz aí esse conteúdo, tá bom? Então, nós realmente estamos sendo apresentados a esse conteúdo que nós a partir da próxima aula nós vamos ver mais desse conteúdo, ok? Bom,
E aí, com isso, eu gostaria que vocês, né, no livro, vocês observassem a página 126 e a 127. No caso, essas duas aqui, ó, do começo da unidade, certo? E aí vocês respondessem, copiassem essas perguntas no caderno e respondessem. Quais são os elementos que você consegue reconhecer no céu retratado na imagem do livro? Então você vai ver a imagem que está no livro e você vai responder o que é que você consegue ver e reconhecer ali, certo? 2. Dentro do edifício na foto, no caso este aqui, certo? Existe um grande telescópio. Para que você acha que ele é usado? Então nós vimos aqui na aula para o que é que o telescópio é utilizado. 3. Você consegue enxergar algum desenho unindo pontos luminosos no céu? Isso é um assunto para a próxima aula, tá, gente? É porque antigamente os povos mais antigos, eles, como não existia GPS, nada disso, né? Para eles viajarem para lugares distantes, eles se orientavam pelas estrelas, para vocês verem como é interessante. E aí eles começavam a perceber que algumas estrelas, se a gente ligasse elas no céu, como se fosse aquelas atividades de ligar os pontinhos, elas criavam um desenho, que são chamados de constelações, certo? E aí você, vendo o céu, você consegue ligar essas estrelas e criar algum desenho? Então eu gostaria que vocês respondessem aí. Na próxima aula eu quero que vocês contem pra gente se vocês conseguiram fazer isso, certo? Bom, pessoal, a nossa aula de hoje fica por aqui, certo? Muito obrigado a todos. Fiquem em casa e na próxima aula nós retornaremos com mais sobre o céu noturno. Muito obrigado a todos e até a próxima.